Oi, gente, que prazer poder compartilhar com vocês algumas das minhas impressões ao estudar o Vem Segue-me esta semana. E eu vou te contar. Eu vou te contar as coisas que eu pensei, as coisas que vieram ao meu coração. E a nossa designação, quando a gente chega em 2 Nef 31, me comoveu bastante, porque são as palavras finais de Nef. É o último discurso dele, são as últimas palavras, e a gente sempre é impactado pelas últimas palavras de um homem. O que será que Nef tinha de tão importante para dizer? E Nef, quando a gente pensa nele, passa um filme na cabeça, porque quando a gente começou junto no início do ano, o livro de Mórmon, nós vimos toda essa trajetória de Nef. Vimos o seu sacrifício ali para estar ao lado do seu pai, para tentar saber por ele mesmo, ter um testemunho das coisas que ele precisava, de como ele foi resiliente, de como ele sempre foi obediente e estava disposto a fazer qualquer coisa para cumprir os mandamentos, para obedecer ao Senhor. E a gente vê Nef nessa trajetória, com irmãos que não foram fáceis. A gente vê Nef, mesmo arriscando a sua vida, indo à casa de Labão. A gente vê Nef sem ter experiência nenhuma, fazendo um navio. A gente vê Nef humilde, procurando meios quando o seu arco quebra, buscando a orientação do Senhor. Então a gente acompanhou isso, acompanhamos a divisão, Lamanitas, Nefitas, e a gente vê toda essa obediência. Eu acho que a gente pode resumir a vida de Nef em uma vida de obediência. E foi essa obediência que levou ele a ter instruções diretamente de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Foi essa obediência que o tornou um profeta de Deus. E olha que interessante, porque são as últimas palavras de Nef, e ele fala assim em 2 Nef 31:3. Portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. E aí ele diz, e eu vou falar claramente. Ou seja, as últimas palavras de Nef são sobre a doutrina de Cristo. E ele diz, olha, vou falar claramente. Porque Cristo veio, o que ele veio fazer e por que a gente precisa segui-lo se queremos ser discípulos de Cristo. Então, Nef, ele fala com essa clareza e ele vai centrar na doutrina. E por que essa doutrina de Cristo? Porque esses princípios básicos que significam uma doutrina é tão importante. É através da doutrina de Cristo que nós entramos em uma relação de convênio. Porque a primeira coisa que Nef vai lembrar é sobre o Cordeiro de Deus, que foi batizado e que recebeu o Espírito Santo. Nef vai falar com toda a claridade das instruções que ele recebeu. Ele fala no versículo 10, e disse aos filhos dos homens, portanto, meus amados irmãos, poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? E disse o Pai, então é o Pai que instrui Nef, arrependei-vos, e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho, dizendo, aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segui-me, pois, e fazei as coisas que me viste fazer. Então, Nef, ele vai falar sobre a doutrina de Cristo. Ele fala sobre essa ordenança e sobre esse caminho do convênio principal, que é o batismo, e que Cristo foi batizado para nos dar o exemplo. Sendo santo, ele precisou do batismo, e que todos nós precisamos desta ordenança para entrar no reino de Deus. Ele fala sobre a ordenança de receber o Espírito Santo. E aí a gente lembra quando Nicodemos procura o Senhor e o Senhor diz a ele que ele deveria nascer da água e do Espírito, se quisesse entrar no reino de Deus. Então ele precisava nascer da água e do Espírito. Todos nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que ao ser batizado também recebeu o Espírito Santo, esse batismo de fogo.
Gente, é tão interessante porque Nefe começa pelo batismo. Ele não começa por aqueles princípios que a gente conhece, fé e arrependimento. Depois a gente vê falar sobre a confiança, a fé, o arrependimento, como algo que já está implícito na hora que você decide ser batizado. E às vezes a gente pensa assim, eu fui batizado, meus pecados foram perdoados. O batismo perdoa os pecados. Na verdade, essa ordenança é simbólica. O batismo é um simbolismo. Quem perdoa pecados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem o poder de purificação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é interessante porque na hora que a gente é batizado e nos é administrada essa ordenança, as palavras que são ditas recebe o Espírito Santo. Não é recebeste, mas é recebe. Não é receberás, é recebe. Esse receber indica o presente, é nesse momento, e que você precisa continuar fazendo o certo, o correto, para que você tenha esse direito de ter o Espírito Santo com você. Porque às vezes a gente recebe o Espírito Santo e a gente não faz jus a ele, porque a gente não vive de acordo a ser digno da companhia do Espírito Santo. Como é que eu posso ser digno dessa companhia? Quando eu guardo os mandamentos, quando eu sou fiel, quando eu busco o Espírito Santo comigo constante na minha vida. Como dizem Doutrina e Convênios, o que adianta você receber uma dádiva, né, se você não partilhar dela, se você não fizer jus a ela? Então, o Espírito Santo é um presente, é uma dádiva. Mas eu preciso fazer jus a esse Espírito Santo na minha vida. E eu preciso lembrar que isso precisa ser hoje e constantemente. Porque esse Espírito Santo, que tem tantas funções, entre elas de me purificar, de me santificar, ele só vai estar comigo à medida que eu for fiel, à medida que eu for obediente. Então, essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, quando o Nefe fala sobre esse caminho, sobre fé, arrependimento, batismo no Espírito Santo, ele diz que este é o único caminho. E, gente, não há outro caminho. O único caminho é o Salvador Jesus Cristo, é a sua doutrina. E a gente sabe que esse caminho, ele não é descrito como um caminho largo, mas ele é descrito como um caminho estreito e apertado. Pode ser que alguns digam assim, mas é muito difícil. Esse caminho requer muito sacrifício. Talvez todos vocês já tenham escutado falar. Pessoas que às vezes dizem, não, eu não quero ser batizada porque eu não quero ter compromisso. Ou eu não quero estar na igreja todo domingo. O que a gente precisa entender são as bênçãos e como é prazeroso estar nesse caminho. Como é estar num caminho que você sabe exatamente onde vai levar. Que você sabe o resultado final dele. Que você sabe o destino final. Então é maravilhoso a gente pensar que os obstáculos do caminho são para o nosso crescimento, que essa senda, esse caminho que leva a Cristo, vai nos trazer bênçãos eternas. E que os sacrifícios dessa mortalidade, se é que a gente pode chamar de sacrifício, serão muito poucos em pensar em tudo que a gente receberá. Então que a gente possa pensar nesse caminho, porque aí ele continua, e ouvi a voz do Pai dizendo, sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, eu achei lindo também a relação que a gente vê. A gente não vê tanto a voz do Pai nas Escrituras, é mais quando ele apresenta o Filho. Mas sempre que ele se refere ao Filho, é essa relação de amor, meu Filho amado. E ele está aqui dizendo a mesma coisa de novo, né? Que ouve as palavras do meu amado, são verdadeiras. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente aprende com Nefe que a doutrina de Cristo é uma doutrina simples. A gente precisa seguir sim os passos da fé, do arrependimento na nossa vida. O batismo, seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Receber o Espírito Santo, ser digno dessa companhia constante, perseverar até o fim. Esse perseverar, esse continuar que vai nos levar à presença de Deus. São aquelas pequenas coisas que a gente faz diariamente para nos manter
constantes com a companhia do Espírito Santo. A oração, a leitura das Escrituras, as idas ao templo, a ministração. São essas coisas que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar. A obediência que Nefe e tantos outros profetas tiveram. A gente precisa aprender a ser obediente e pensar na nossa vida, né? Fazer aquele checklist, aquele momento em que a gente faz uma autoanálise, onde é que eu estou falhando. A gente não pode simplesmente dizer, eu vou lá para o bispado, na entrevista com o bispo, quando ele perguntar, por exemplo, como é que você está com a lei da castidade? E aí você diz, bispo, eu estou 50%. Como é que está com a palavra de sabedoria? 50%. Ou seja, 50% a gente não tem uma recomendação para o templo. Com 50% a gente não entra na presença de Deus. Com 50% o Espírito Santo não será a nossa companhia constante. Então a gente precisa decidir uma vez por todas, ou a gente faz as coisas como a gente deve fazer, ou a gente vai estar se afastando do nosso Pai. Então, gente, o perseverar implica continuamente. Não significa que você tem que ser perfeito. Às vezes você vai errar, mas você reconhecer esse erro, se arrepender e seguir adiante. Então, esse perseverar que fez Nefe chegar, até o final da sua vida, segurando na barra de ferro, segurando, vamos dizer, nas mãos do Salvador, em uma relação de convênio com Ele. É essa relação de convênio que a gente precisa entender, que o Salvador vai estar sempre lá e que nós precisamos cumprir a nossa parte de convênio para chegar. E com relação a esse caminho, gente, muitas vezes virão as tentações. Às vezes não será um caminho fácil. E não foi fácil para ninguém, não foi fácil para o Salvador. Faz parte desse plano de felicidade, desse plano de salvação. E a gente precisa também ajudar aquelas pessoas que se afastaram do caminho. Eu lembro tanto daquela parábola, daquelas 99, das ovelhas uma que vai embora, das ovelhas que se afastam do aprisco. E eu estava lendo num caderninho antigo que eu tenho, quando diz, são 100 as ovelhas. E é tão lindo que eu queria ler para vocês. O pastor contou 99 ovelhas e se entristeceu. Pensou por que fugira a ovelha e não achou razões. Então o pastor pensava assim, aqui há pastos verdes, sobram rações, a água refrescante, límpida, há abrigo, sombra, descanso. E eu e todas as minhas ovelhas somos felizes. Mas aí o pastor começou a se sentir miserável. Ele começou a sentir que tinha fracassado. Ele sentiu-se infeliz. E julgou haver falhado. E aí ele procura o Senhor. Ele vai lá e procura o Criador de todas as ovelhas e diz, deste-me 100 ovelhas. E eu as amei como se fossem minhas. Conheci cada uma. Me preocupei com ela. Hoje, Senhor, me fugiu uma. E eu sinto que falhei. Quantas vezes a gente não vai se sentir assim? Às vezes é um membro da família que fugiu. Às vezes a gente está lá na liderança das moças, da primária, ou somos um bispo, uma presença de socorro, fazendo o melhor. Mas as irmãs não estão indo. De repente aquela fugiu, aquela não quer mais saber desse aprisco. E ele diz, Senhor, fugiu uma ovelha e eu sinto que falhei. Toma, pois, de volta tuas ovelhas, que outro acerte onde eu somente errei. Mas aí o grande Criador, compadecido de seu triste pastor, ele responde, falhaste sim, não porque fugiu uma ovelha, mas por estares a lastimar, quando devias logo a procurar. Busca, vai, e quando a encontrares, faz o possível para voltar. Fala-lhe do aprisco, das águas cristalinas, lembra-lhe o verde das campinas, a paz, as noites muito tranquilas. Dize-lhes do meu amor imenso, a dor que me aflige e do perdão que aguarda a sua volta. Se ela voltar, traze-a para cantarmos juntos numa alegre e suave reunião o cântico da volta e da ressurreição. Se ela não voltar, vem consolar-te comigo, que eu, teu Criador, sou teu amigo, e chorarei contigo a mesma dor. Depois volta a apacentar as minhas ovelhas. Gente, nós não podemos desistir das pessoas que saíram.
por algum motivo desse caminho, das pessoas que esqueceram esse aprisco verde, do consolo que é o teu Salvador ao nosso lado. Nós precisamos continuar tentando e lembrando para essas pessoas, porque esse evangelho é maravilhoso, porque a gente precisa se manter seguro, vivendo a doutrina de Cristo. E porque somente Cristo pode nos curar, pode nos salvar, pode nos levar de volta à presença de Deus. E é tão interessante porque já no capítulo 32, ele começa a falar, né, sobre meus amados irmãos, suponho que meditais em vosso coração sobre o que deveis fazer depois que entrares no caminho. Porque na hora que a gente entra no caminho, o que é que eu devo fazer? E aí ele diz, e depois de haver recebido o Espírito Santo, podereis falar a língua dos anjos. E aí a gente fica pensando, primeira coisa, nós acreditamos em anjos, sim. Acreditamos no ministério de anjos, a gente vê isso em Doutrina e Convênios. Quando João Batista veio trazer as chaves do ministério dos anjos. E nós acreditamos que falar com anjos, em que língua a gente fala? E é simples quando a gente pensa, eu me comunico com vocês na língua portuguesa. Se eu quisesse me comunicar com alguém em espanhol, eu falaria espanhol. Se alguém, de repente, quer se comunicar com um chinês, falaria em chinês, ou com um americano em inglês. A gente se comunica no idioma das nossas respectivas nações. E como é que a gente se comunica com os anjos? A língua dos anjos é a linguagem do Espírito Santo. A gente pode sim se comunicar com anjos. E a gente pode se comunicar até literalmente, porque os anjos existem. E estão cheios de relato nas Escrituras. José se comunicou com um deles, que foi o anjo Moroni. Maria se comunicou com outro anjo. Então são tantos os anjos que a gente pode se comunicar. Mas para que a gente tenha essa comunicação, eu preciso me comunicar através do Espírito Santo. E a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que se aprende. E que se aprende diariamente, nos tornando santos, sendo melhores, buscando a companhia dele. E é esse Espírito que vai nos consolar nos momentos difíceis, né? Quando a gente às vezes pensa que está sozinho, esse Espírito que vai estar lá conosco, nos consolando, nos aliviando. Na hora que a gente perde um ente querido, esse Espírito vai estar lá. Na hora que vem uma frustração na nossa vida, esse Espírito vai estar lá. E esse Espírito que nos consola, que nos conforta e que não nos deixa ficar tristes. Então, que a gente possa ter esse Espírito conosco, se a gente quiser se comunicar com os anjos, se a gente quiser estar mais próximo sempre do Pai Celestial. Ele diz assim, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, isso no 32:3, portanto, as palavras de Cristo. Os anjos falam as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, porque eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Eu achei muito interessante no manual do Vem Segue-me que ele diz assim, banqueteai-vos com a palavra de Cristo, né? Mas como é que está sendo esse banquete? Será que eu estou fazendo... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, o exemplo que ele usa. Né? Como é que está sendo esse banquete? Será que esse banquete está sendo simplesmente um lanche? Ou está sendo um almoço? Né? É uma refeição, é um lanche. Ele fala assim, ó. Como você estuda as palavras do Senhor? Como um lanche? Como uma refeição? Ou como um banquete? Então que a gente possa ponderar. A gente está se banqueteando com essa linguagem dos anjos? Ou a gente está se contentando com um lanchinho, com uma refeição, quando a gente poderia ter um banquete? E ele diz ainda, e as palavras de Cristo, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E ele diz que a gente não compreende a doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, quando a gente não pede nem bate. Ou seja, a culpa é nossa, quando a gente não procura. E ele diz outra promessa no versículo 5, pois eis que vos digo novamente, que se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer.
O Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo, ele guia a nossa vida quando nós estamos em sintonia com os mandamentos, quando nós estamos em sintonia com os convênios que fizemos. Essa é a doutrina de Cristo, e nenhuma doutrina mais será dada. Ou seja, essa é a doutrina de Cristo, e nenhuma outra. Então, gente, ele fala sobre oração, que o espírito do mal não nos ensina a orar. Quem nos ensina a orar e nos incentiva a orar é o Espírito do Senhor. Ele fala sobre aqueles que endurecem o seu coração e que não cede, o seu coração não dá espaço para receber o Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo. Acho lindo porque Nefe mostra os seus sentimentos, as suas emoções, que nem sempre a gente vê nas Escrituras. No capítulo 33, no versículo 3, gente, ele fala assim: porque eu oro por eles continuamente, durante o dia, e meus olhos molham meu travesseiro durante a noite, por causa deles. E clamo a meu Deus com fé, e sei que Ele ouvirá o meu clamor. Olha só, ele fala, sobre os seus irmãos, como ele ora por eles, e como os seus olhos molham o seu travesseiro à noite, e como ele clama a Deus. Nefe é maravilhoso. É maravilhoso, e quando a gente estuda essas palavras, a gente aprende a confiar, a prosseguir, quando ele diz em 2 Nefe 31, e agora, meus amados irmãos, depois de entrardes nesse caminho estreito e apertado, eu vos perguntaria, estará tudo feito? É só ser batizado? É só guardar os mandamentos? Estará tudo feito? E aí ele diz, não, porque não podeis haver chegado a esse ponto, se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Ou seja, só chegamos até aqui por causa de Cristo. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, perseverar, gente, tendo um perfeito esplendor de esperança, esperar nele, acreditar em dias melhores, acreditar que o mundo vindouro nos aguarda, um mundo de glória, receberemos recompensas eternas, vamos entender as coisas que não compreendemos nessa vida, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens, porque o Espírito Santo faz isso, faz com que a gente ame as pessoas e tire do nosso coração as mágoas, a inveja, a dor. Portanto, se prosseguirdes banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. É uma promessa. Que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente siga as palavras de Cristo, que a gente faça o bem. Quando o Nefe finaliza, já no versículo 33, 13, ele fala, e agora, meus amados irmãos, todos que são da casa de Israel, e todos vós, confins da terra. Nefe está falando comigo, com você, todos nós, confins da terra. Falo-vos como a voz de quem clama do pó. Lembra de Isaías 29? A voz que clamaria do pó, aquele livro enterrado. Nefe sabia que esse registro seria preservado. E ele seria uma dessas vozes do pó, uma dessas vozes do livro de Mórmon, como a voz de quem clama do pó a Deus, até que chegue aquele grande dia. E ele diz, que aqueles que não seguirem, que não guardarem os mandamentos, que não quiserem seguir a doutrina de Cristo, fé, arrependimento, batismo, Espírito Santo, perseverar até o fim, ele diz, eis que vos dou um eterno adeus, porque essas palavras vos condenarão no último dia. E no versículo 15, que é o último, porque o que eu selo na terra será apresentado contra vós no tribunal, porque assim me ordenou o Senhor, e devo obedecer. Essa é a cara de Nefe, obediência. Assim ordenou e devo obedecer. Essas são as últimas palavras de Nefe. Gente, que a gente possa realmente seguir a doutrina de Cristo, porque se nós não seguirmos,
essas palavras de Nefe serão contra nós naquele último dia no tribunal de Deus. A doutrina de Cristo, ela é simples, a gente só precisa ter disposição e desejo de seguir adiante. E ter coragem de deixar algumas coisas que talvez sejam cômodas ou confortáveis na nossa vida. Fazer sacrifícios, entender que nós somos filhos de um Deus. Que Cristo veio a esse mundo e não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. E graças a ele, nós temos a nossa redenção, nós teremos a ressurreição, nós poderemos receber o nosso galardão, a nossa vida eterna. Graças a ele e por ele. E tudo que é pedido de nós, obediência, perseverar, continuar. E é tão bom ser membro da igreja. É tão bom desfrutar desse aprisco, da grama verde, de saber que a gente está num conforto entre santos, todos com o mesmo objetivo, buscando voltar à presença de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que a gente tenha sempre esse desejo de ter o Espírito Santo na nossa vida como um meio pelo qual nós podemos nos purificar, nos santificar e falar a língua dos anjos e falar com os anjos. Até a próxima.